Olá, internautas. O entrevistado de hoje, aqui no Clique TV, é o deputado estadual eleito com mais de 23 mil votos. Ranieri Paulino está no seu 4º mandato e vai conversar um pouco com a gente sobre as novidades, as leis e as polêmicas envolvendo o orçamento aqui no nosso estado. A gente já começa, Ranieri, perguntando a respeito dos cortes no Minha Casa Minha Vida através da Caixa Econômica Federal. Segundo informações, o banco estaria cortando o orçamento para o crédito em várias regiões, e o Nordeste seria uma dessas regiões mais afetadas. Como é que o senhor tem avaliado isso? Manu, tivemos na última sexta-feira uma audiência com os construtores e também movimentos sociais. Essa audiência eu dei entrada no dia 1º de fevereiro. Quando volta a Assembleia, volta os trabalhos, no dia 1º de fevereiro já tinha vários encaminhamentos a fazer e esse era um deles, justamente motivado por uma mobilização dos construtores por falta de pagamento, de regularidade de pagamento. Entre o mês de outubro, especialmente, ficou aquele vácuo, né? E aí a gente poder fazer os devidos encaminhamentos, as demandas. Eu apresentei esse pedido, né, de cessão, foi realizado, né, até foi vencido já essa regularização, porque tinha um passivo de 156 milhões de reais, né, do construtor de Minha Casa Minha Vida, mas aí se evoluiu para discutir outros problemas, né, além da regularidade de pagamento, né, o que de fato será destinado à Paraíba, se até o próprio programa ele terá continuidade ou não, se vai se alterar o nome é o de menos. O importante é que o programa, porque a gente está falando não apenas, né, de construções de casas, a gente está falando sobretudo dignidade. Desenvolvimento. Né? Desenvolvimento. Um dos maiores programas. E a dignidade das pessoas, né? Quem tem um lar para viver, para morar, para habitar, sem dúvida alguma, eu acho que a maior riqueza do homem depois da saúde é ter, né, a sua casa. E é um direito constitucional, inclusive, é o direito à habitação. Então foi uma discussão bastante profunda. Quero agradecer a presença do deputado Efraim Filho, é o coordenador da bancada federal, né, ouviu os reclames, como encaminhamento saiu inclusive, né, a ideia de uma comissão nossa de parlamentares e construtores da Paraíba, com movimentos sociais também, ter uma reunião com a Caixa Econômica, já que é a Caixa quem faz a liberação desses recursos, tá, para que tenha o máximo de transparência em relação às informações, né, para que esse programa, né, ele vire de fato uma política de Estado e que não tenha nenhuma crise de descontinuidade. Ranieri também tem uma trajetória de mais de 10 anos à frente de mandatos parlamentares, mas também antes de estar à frente como deputado, ele também militava, sempre militou. Ranieri, como é que começou essa sua ligação com a política? Como é que se deu de fato? Tem aquele conceito, né, que o homem é produto do meio e do contexto histórico, né, e social que ele vive. Então, naturalmente, sempre respirei política. Né, na minha casa, meus pais são políticos, né, Fátima e Roberto Paulino, minha mãe foi prefeita de Guarabira, meu pai chegou a ser governador da Paraíba. Somos 3 filhos, mas o único, né, que foi para a militância política fui eu sou filho caçula. Então, necessariamente, não pode se dizer, filho de peixe, peixinho é. Não é bem isso, né? Senão teria sido meus irmãos, se o critério fosse apenas a filiação. Né? Eu acho que tem que ter uma aptidão, tem que ter uma vocação. Então, eu sempre militei na política e me posicionando politicamente. E eu consigo fazer isso hoje, inclusive, através da Fundação Ulisses Guimarães, que eu presido aqui na Paraíba, né, que é o órgão de estudos políticos do meu partido, o MDB. Então, antes disso, fui da juventude do PMDB, no movimento estudantil sempre esteve inserido, dando minhas opiniões, sugerindo, participando ativamente nas campanhas eleitorais do partido. Sempre participei muito ativamente, e dos problemas sociais. Eu acho que nós temos que fazer, né, através, inclusive, das nossas posições, né, algo que demarque o território do que a gente pensa. E como é que o senhor vê a juventude hoje nessa iniciação na política? Tem muita diferença da sua época? Olha, a juventude hoje ela tem um acesso muito maior às informações. Isso ajuda, né, até as pessoas se posicionarem, né, mas eu acho que falta às vezes um pouco mais de conteúdo, sabe? Porque a internet, o que ela tem de vantagem de tornar mais acessível as informações, mas também ela é mais raso.
né? Falta mais fundamentação, falta um pouco mais de preparo. Mas eu vejo com muita alegria a juventude participando das discussões políticas, né? Existem umas pessoas muitas vezes alheias. Agora também uma crítica que eu faço é que às vezes a gente fixa muito no problema nacional e às vezes não está se discutindo os problemas locais, seja do seu bairro, seja do seu município, seja do seu estado, né? Então esse clima hoje de tanto tensionamento na política nacional faz com que nós não percebamos o que está acontecendo ao nosso redor e em nossa volta. E isso é uma preocupação que eu tenho, porque se nós queremos transformar o mundo, a mudança tem que ser a partir de nós, a partir de onde nós estamos, né? A partir da cidade que nós estamos, a partir do bairro, a partir do estado, né? Para que essa transformação ocorra. Então eu estou no meu 4º mandato de deputado estadual, né? Consigo me diferenciar na Assembleia da Paraíba com algumas posições que tomei ao longo dos anos. Isso eu tive que pagar um custo muito alto, porque a dificuldade de eleição se torna maior, mas se torna também uma eleição mais sustentável. Eu coloquei para mim, estabeleci para mim como princípio coerência. Cada um estabelece seus princípios, né? Os seus princípios não necessariamente serão os meus. Então, eu estabeleci como princípio poder sustentar o que digo. Então, eu digo que na política a gente tem que fazer, que é trabalhar, falar, especialmente o parlamento tem que ter posição, tem que pensar, né, e sustentar o que diz. Isso para mim é muito caro, para mim é muito importante. Deputado, vereador, parlamentar que não faz discurso, que não faz requerimento, que não tem projeto de lei, que não vai à Assembleia, ele só não está fazendo política. O que ele está fazendo eu não sei. Pode até ser negócios, mas política não. Política tem que se posicionar. Política tem que produzir, tem que trabalhar, tem que propor, né? Isso é necessariamente as funções típicas de um parlamentar. E eu procuro fazer isso com o máximo de aproveitamento e, sobretudo, olhando nos olhos para as pessoas. Por isso que eu gosto muito que as pessoas olhem. Eu fiz minha campanha, sabe como, se você me permite? Meu guia eleitoral da eleição passada, eu estava de saco cheio também. O eleitor estava de saco cheio, de muita promessa mirabolante, e eu também estava um pouco de saco cheio de me colocar como super-herói, porque o candidato, ele se veste de super-herói e diz, eu vou resolver todos os seus problemas. E não é assim. Então, a minha plataforma de campanha no guia eleitoral foi, eu sou Ranieri Paulino, peço que você pesquise, avalie e compare. Se achar que eu mereço, vote comigo. Quero ser comparado. E, por favor, quem votou comigo, não esqueça de mim. Isso eu continuo a pedir. Eu quero que todo dia você dá lá, o Google ajuda muito. O Google é o meu grande cabo eleitoral. Todo dia dá lá o Google, Ranieri Paulino. Pode até fazer Ranieri Paulino Trabalho, Ranieri Paulino Educação, Saúde, Corrupção, Operação Calvário. O tema, a defesa agropecuária, defensoria pública, são tantos temas que nós defendemos na Assembleia. O EPB sempre faz essa pesquisa conjugada, né, com alguma atividade, né, que você vai encontrar quem tem trabalho e quem não tem. É muito fácil isso. Né? O histórico. Então, é desse jeito que eu estou fazendo política, sabe? Hoje eu estou muito mais desencanado de algumas coisas. Quando eu cheguei logo na Assembleia, eu produzia muito. Ainda continuo produzindo, mas hoje com muito mais qualidade do que quando eu cheguei. Hoje me preocupa muito se uma iniciativa minha vai impactar na vida da pessoa. Por isso que eu acho que do último mandato para cá, eu tenho focado muito na melhoria de vida das pessoas, na qualidade de vida, sabe? Eu acho que mais importante até do que grandes obras é saber se você está bem espiritualmente, defender a vida, por exemplo. Agora estamos no Setembro Amarelo, né? Eu tenho, desde do ano passado, eu tenho levado essa discussão para a Assembleia, né, para que a gente consiga preservar vidas. Não sei um dado, se você não sabe, importante informar isso, a cada 34 horas, um paraibano se suicida. É um número muito alarmante, né? A 45 segundos se suicida uma pessoa no mundo. Nós temos que tratar das pessoas, as pessoas estão doentes. A depressão é um grande mal do século. As pessoas hoje estão muito distantes umas das outras, né? Por vários motivos, e essa campanha também destaca isso. As pessoas falam muito em depressão, né, deputado, mas na hora de ajudar, às vezes, o vizinho, o amigo do lado, o colega de trabalho, não estende a mão. Faz propaganda, mas na hora do vamos ver, foge. É verdade. E a internet hoje, né, faz com que a gente consiga aproximar as pessoas que estão muito longe, né, você consegue falar com alguém que está do outro lado do mundo, mas, ironicamente, né, distancia quem está aqui do lado, né, porque às vezes você fica focado naquilo, né, e está faltando essa relação interpessoal. Você sabe que, inclusive, a partir disso, eu tenho feito até uma reflexão na criação dos meus filhos,
porque eu acho que existe uma demanda muito forte na educação para o mercado, para você se formar logo, para você conhecer várias línguas, para você conhecer bem de informática. Existe uma pressão muito grande nas crianças. Sim, polivalência, né? Eu volto ainda, olha, você não imagina hoje, eu estou participando de um seminário, é um seminário regional, já participei de 2, que os números de suicídio infantil, de crianças de 6 anos, automutilação nas crianças, é uma coisa que nunca se viu. E assim, qual é o problema? Sinceramente, eu acho que nós temos que parar e fazer essa discussão. Repensar a e repensar. educação. Né? Outra pauta que nós defendemos é as pessoas com deficiência. Na Paraíba, segundo o IBGE, nós temos quase 1 milhão de pessoas com algum tipo de deficiência aqui na Paraíba. Tá? Então, esse debate ele não era feito de forma organizada na Assembleia, tem várias iniciativas de muitos colegas, mas faltava um fórum permanente. Então, criação minha, que é a Comissão Permanente em Defesa das Pessoas com Deficiência, onde a presidenta é a deputada Cida Ramos, que tem a simbologia, né? E eu, com muito orgulho, sou seu vice-presidente. Deputado, a respeito dos quadros, ano que vem é ano de renovação, ou não, mas é Ou ano, não. é um ano de esperança, de eleições. Como é que está o quadro do partido? Ranieri vai para a disputa ano que vem? Olha, eu acho que a última eleição foi uma eleição muito, muito diferente, né? Onde quem teve vez foram os radicais ou quem tinha uma mega estrutura. Então, eu nem sou radical, eu sou de posição, sou de sustentar o que digo, mas sem ser radical. Então, você pode fazer uma pesquisa sobre minha vida nos últimos 10 anos de mandato. Os conceitos que eu tinha de fulano continuam os mesmos. Né? As críticas que eu fazia, posso sustentar todas. Né? Mas não sou um radical. Sempre fui um moderado, né? No meu estilo moderado, mantendo minhas posições. E não tenho mega estrutura, não tinha um prefeito me apoiando nessa eleição. Então, foi uma eleição dificílima. E quem veio com um discurso radical e quem veio com estrutura se sobressaiu. E eu acho que as pessoas estão voltando a cair na realidade de que é muito mais interessante pessoas que consigam contemporizar, pessoas que tenham pontos de equilíbrio, né, que consigam fazer, eu acho que justaposições do que esses radicais. Então eu acho que a próxima eleição já vai ser uma eleição onde esse sentimento de radicalismo vai estar arrefecido. Pelo menos eu torço por isso estou trabalhando nessa direção a partir de querer mudar o mundo a partir de mim, né? Então, na eleição ano que vem, se você perguntar, Ranieri, você pensa em ser prefeito de Guarabira? Não é que eu esteja com ideia fixa sobre isso, mas eu me projeto nessa situação. Eu me projeto, estando inclusive sentado aí, empatia. Eu me projeto a pergunta que você faria de mim. Eu me projeto quando eu estou no restaurante, o garçom, como é que ele deveria me servir. Eu sempre me coloco no lugar dele. Né? Um professor quando dá aula, se eu fosse vereador, como é que eu faria? Se eu fosse governador, se eu fosse prefeito. Então, em vários momentos, eu me projetei prefeito da cidade de Guarabira para resolver problemas pontuais. Tá? Se eu tenho ideia fixa sobre isso, não. Essa decisão, eu digo isso na baixa frequência, com as câmeras desligadas, como eu falo aqui olhando nos seus olhos. Essa decisão ela não é minha, ou exclusivamente minha, melhor colocando. Vão decidir por mim. Se acham que eu ajudo mais, né, a cidade principalmente, ao nosso grupo político sendo candidato, sim, cumprirei a missão. Se porventura a compreensão é de que eu não seja o candidato, preserve o nosso mandato na Assembleia da Paraíba e auxilie, seja distribuindo santinho, seja fazendo discurso, seja no que for, que posição vão me colocar, eu cumprirei com a mesma dignidade a missão que me impuserem. Deputado, quais são hoje os maiores desafios que o senhor vê nesse seu mandato? Olha, eu acho que o clima de beligerância, as pessoas estão falando muito alto, né? Se a gente conseguisse diminuir 1 decibéis, todo mundo falasse um tom mais baixo, o mundo seria outro. E aí, na Assembleia existe uma divisão muito clara, eu não vou dizer que seria a maioria esteja nesses 2 quadrantes, mas os fundamentalistas de esquerda, que gritam e falam muito alto, e os fundamentalistas de direita, que é a turma da arma, né? Então eu não sou da bancada da bala, não sou da bancada da bala, não sou, respeito quem defende, mas não sou. E peremptoriamente contra, inclusive. Nem sou dos fundamentalistas de esquerda. Então, eu acho que o grande desafio é se fazer ouvir, é se fazer ser escutado. Porque eu não vou gritar para ser ouvido. Eu não vou ao extremo para ser ouvido. O meu extremo hoje é o extremo da moderação, da contemporização. E isso não significa ser muro. Isso significa respeito às opiniões contrárias. Eu respeito quem pensa diferente de mim. Inclusive, quem pensa diferente de mim pode contribuir muito
comigo mesmo, né? Para eu ter um olhar para outros pontos de vista. Mas, lamentavelmente, nesse clima hoje que a Paraíba vive, que o Brasil vive, esse, sem dúvida alguma, é o grande desafio. Se a gente pudesse, aí o Clique PB e a imprensa, e todos nós, fizéssemos a campanha de baixar um tom, né, no volume das discussões, eu acho que o mundo seria um mundo melhor para a gente viver. O senhor lembrou do cenário nacional e à frente está Jair Bolsonaro. É também expandida essa análise para uma conjuntura nacional? Sem dúvida alguma. Inclusive, eu acho que é a nacionalização dessa que tá discussão que está aqui. refletindo no Estado e nos municípios, sem dúvida alguma, né? E é muito ruim, mas deixa eu te dizer, sinceramente, ele se retroalimenta. Bolsonaro só é presidente do Brasil porque teve o PT, né, nessa corda esticada. O PT ainda é a segunda maior força nacional por conta desse estilo Bolsonaro de ser, né? Então, ele se retroalimenta. Isso é um acordo tácito entre eles. Não sentaram à mesa para fazer esse acordo, não. Mas é um acordo tácito de eles só sobrevivem por conta desse ódio que nutre um pelo outro, né? Enquanto esse ódio existir, eles vão ter vida longa, o que é muito ruim. Por isso que, eu não vou dizer os bons, não fica bom para mim dizer os bons, mas os que têm mais moderação, os que contemporizam, por favor, não se ausentem, persistam. Eu estou persistindo na Assembleia, persistindo, e com muita dificuldade. Talvez na eleição passada, se eu tivesse feito lá, fosse desses extremos, eu teria tido uma votação muito maior. Olha, o desafio foi imenso, eu não tinha um prefeito me apoiando, oposição, eu sou o único deputado da Paraíba, de poucos eleitores. Aqui nós temos uma sala, temos 3. De nós 3, talvez eu seja o único. Olha, quem está falando isso aqui é um político e um deputado, que nunca votou em Cássio Cunha Lima, nunca votou em Cássio, nem nunca votou em Ricardo. Eu acho difícil encontrar um paraibano que se enquadre nisso. Eu sou o único deputado. Isso me torna melhor? Não sei, não vou dizer que eu me torno melhor por isso, mas que me torna exclusivo e diferente, me torna. E aí me dá uma certa autoridade de fazer algumas colocações, de ter algumas posições e ser respeitado por isso. Mas isso, eu pago um preço por isso também. Porque são os dois grupos, né, contra mim, né, na hora da eleição, querendo tirar meus votos, porque minha fala eu sei que incomoda, né? Seria talvez menos constrangedor para muitos se eu não desse as opiniões que eu dou, né? Quando eu apresento falhas, né, tanto desse grupo como daquele, como também do próprio meu. Quem mais faz autocrítica sou eu. Você não imagina o quanto eu tenho sofrido por ser do PMDB. Porque eu vejo muitos problemas que o PMDB vem enfrentando nacionalmente, me envergonho muito em muitos casos, mas eu persisto para continuar. O PMDB eu comparo com o Flamengo. O Flamengo tem um goleiro Bruno, que matou a Elisa, você lembra do episódio, né? E Todos tem Zico. Qual é a sua referência? É Zico ou Bruno? Cada um segue suas referências. Minhas referências no PMDB é Zé Maranhão, Roberto Paulino, Antônio Marisa, Humberto Lucena, é Pedro Simão. Mas tem o outro PMDB, o PMDB de Bruno, tem, que aí é Romero Jucá, infelizmente Michel Temer entrou nisso, né? O Pezão, Sérgio Cabral. Esse não é o meu Flamengo. Eu sou flamenguista, tá? E sou PMDB. E minhas referências eu que escolho para sobreviver e viver e conviver com isso. Mas nunca sem deixar de contestar o que eu acho que não está indo bem. Inclusive, hoje eu sou um grande crítico do meu partido. Eu acho que o PMDB tem que fazer um trabalho de depuração. Eu estarei lá agora, mês que vem, em outubro, me manifestando contra os candidatos da situação, esse capitaneado por Romero Jucá. Essas críticas também, elas refletem na polêmica reforma da Previdência. Como que o senhor acompanha essa questão, esse cenário que muitos analistas dizem que vai ser totalmente prejudicial, principalmente para os municípios que dependem tanto dos repasses da Previdência? Olha, a reforma da Previdência, lamentavelmente, existe um rombo. E tem que se tratar desse rombo. Agora, começar por onde? Porque quando se fala na reforma, e que se pode até haver a reforma, está aí, está em tramitação, vai passar, né? Mas os maiores devedores da Previdência, ninguém tem falado nisso. Ninguém fala nos maiores devedores da Previdência. Não é o caso de uma reforma tributária, deputado? Sem dúvida alguma. Inclusive, eu acho que a mãe das reformas seria a reforma política, reforma tributária e depois a reforma previdenciária. Né? Porque quando você fala em perda de direitos, isso é muito preocupante. Né? Que existe um rombo, existe desvio sim, né? Mas eu acho que primeiro a gente tem que fazer as reformas que são mais necessárias, especialmente a reforma eleitoral.
porque quem vai fazer as outras reformas é quem vai ter a legítima representatividade. Se você não faz isso através de uma reforma eleitoral, pode-se ter um parlamento, eu não diria viciado do ponto de vista da eleição, mas eu digo, o próprio sistema, ele tem vícios, ele tem distorções, e nós temos que tratar dessas distorções. Ranieri, ano que vem, no cenário aqui da capital de João Pessoa, como é que você está vendo o partido em relação à construção que está sendo feita? Porque ainda há muita especulação e muito mistério. E sua opinião a respeito? Olha, é fato que existe um vácuo na política de João Pessoa, né? O prefeito da capital ainda não conseguiu viabilizar um nome, né, que representasse, né, o seu grupo político, né? Ainda não existe esse nome. O outro ponto seria representado pelo ex-governador Ricardo Coutinho, e tem um calvário no meio dessa história, que o desfecho disso é imprevisível, por exemplo, eu acho que o Girassol paraibano, especialmente o grupo do governador Ricardo, ele já não coloca mais no seu portfólio, no seu cartão postal, a probidade e a honestidade, né? A cada momento temos assistido aí episódios, né, que criam muitas implicações em torno daquele público que gravitava em torno do ex-governador, que tinha intimidade com ele. Então, o desfecho é improvável, né? Então, analisando tudo isso, o PMDB, eu acho que pode, inclusive, né, eu acho que o pior já passou para o nosso partido. O pior já passou. O governo Michel Temer já acabou, que isso foi a pior coisa que aconteceu ao PMDB nos últimos anos, sem dúvida alguma. A pior foi o governo Michel Temer, tá? Então, acho que o pior já passou. É tanto que nós estamos tendo várias reuniões e conversações com parlamentares, seja deputados estaduais, seja vereadores, para ingresso no MDB. A alteração em relação às coligações, isso vai fazer com que os partidos, eu acho que com mais robustez, né, no cenário, né, consiga, eu acho que captar, né, mais apoio. Então, eu, no meu entendimento, né, nós estamos trabalhando, fazendo, né, eu acho que temos prazo ainda, entendimentos, diálogo, né. Eu desejo que nós lancemos candidatura própria, sem dúvida alguma. É o nome? Pois é, nós não temos um nome ainda, tá? Eu tenho conversado com o Maranhão nesse sentido tem alguns pretensos candidatos que estão filiados em outro partido que têm conversado conosco. Então pode inclusive ter aí boas surpresas em relação a isso. Maranhão seria uma possibilidade? Ele não está se colocando como candidato a prefeito. Foi candidato já certa vez, né? Maranhão é um nome estadualizado, tem muito conteúdo, né? Mas não está se colocando como opção para ser candidato a prefeito de João Pessoa. Sem dúvida alguma qualificaria o debate, mas até agora não está em pauta, né, essa discussão não. Agora a gente vai ficar, Ranieri, com a sua mensagem para os nossos internautas. Qual é a mensagem que fica dessa avaliação toda política que o senhor vem fazendo? Olha, a minha mensagem é que nós estamos no mundo, e não só na política, para estarmos em constante evolução. Eu quero ser melhor hoje do que fui ontem, ser melhor amanhã, né? E esse resultado não está acabado, né? Isso a gente tem que fazer esse trabalho constante. E quem pode fazer com que eu evolua, né? As pessoas me trazendo sugestões, críticas são muito bem-vindas. Ranieri, eu acho que você pisou na bola nesse episódio, eu acho que a votação não foi boa, por isso que eu peço a vocês, por favor, acompanhe o trabalho na Assembleia. Uma votação, por exemplo, quem votou como, né? Se está sendo coerente com o que teve lá pedindo o seu apoio, o seu voto, porque na época da campanha fica todo mundo muito solícito, né? Fica todo mundo assumindo muitos compromissos, mas isso está, esse sentimento, esses compromissos estão se traduzindo na hora de uma votação, por exemplo, né? O combate à corrupção, como é que você está votando lá em relação a isso? A defesa da universidade, como é que você está se postando em relação a isso? Então, se você me permite, né, eu me colocar como aquela metamorfose ambulante, né, de Raul Seixas. Acho que a gente tem que buscar sempre a evolução, e aí quem puder me pesquisar, especialmente através das redes sociais, Instagram, Facebook, manda uma mensagem, por favor, apresenta também sugestões, ideias, né? Eu faço um mandato muito interativo. E a vantagem de você não ter estruturas atrás de você, tá? É porque dá uma liberdade de você fazer um mandato de acordo com sua consciência. A proximidade. Sem dúvida alguma. Foi a eleição mais difícil de todas, foi a que eu tive menos voto. Mas é que eu me sinto tão libertado para dizer o que eu penso, sabe? Para colocar minhas posições, sem muita preocupação de melindrar ninguém, porque eu sei quem esteve comigo, né? Eu sei quem esteve comigo. E, na verdade, quem esteve comigo foram aqueles que realmente compreenderam a importância do nosso mandato. Ele virou sustentável em virtude disso.
Não foi a máquina, não foi empreender, não foi o Calvário, não foi prefeitura, foi de fato as bandeiras que eu defendo. Então eu só tenho muito a agradecer, e essa gratidão ela tem que ser através de trabalho, né, de lutas que eu defendo na Assembleia. Então, por favor, do jeito que eu comecei, eu sou Ranieri Paulino, peço que você pesquise, avalie e compare. Agora eu digo, sou Ranieri Paulino, peço que você me acompanhe. Ranieri, o Clique agradece a sua participação. Eu que agradeço, estou honrado, estou honrado. Muito obrigado.